Olá, está no ar o Revista TST. Reportagens, entrevistas e quadros especiais com tudo que foi destaque no Tribunal Superior do Trabalho. E na sua revista eletrônica de hoje, TST condena Carrefour a pagar adicional de transferência a gerente comercial. Empregado do supermercado Bom Preço, que filmou ratos no estabelecimento, consegue reverter demissão por justa causa. No quadro Quero Post, você vai saber mais sobre as horas em itinerary, pagas em determinadas situações pelo tempo gasto no trajeto ao trabalho. E conheça o trabalho da assessoria parlamentar do tribunal, no quadro Por Dentro do TST. Tudo isso e muito mais. O Revista TST começa agora. A seção 1 de dissídios individuais do TST condenou o Carrefour a pagar adicional de transferência a um gerente comercial do supermercado. O profissional contratado no interior do Paraná trabalhou durante quase 5 anos na capital do estado, após ser promovido pela empresa. O pagamento do adicional de transferência, equivalente a 25% do salário do gerente comercial do Carrefour, foi determinado pelo relator do recurso, ministro Cláudio Brandão. A decisão dele levou em conta a quantidade de vezes que o empregado teve de se mudar quando trabalhava para a rede de supermercado. O profissional foi contratado em Londrina em 1994 como auxiliar de perecíveis. Após ser promovido, foi transferido para Pinhais em 1999. 4 anos depois, em 2003, também por causa do trabalho, se mudou para São Paulo, onde morou durante 2 anos, até enfim ser transferido para Curitiba. O gerente comercial permaneceu na capital paranaense até sair da empresa. Ao todo, foram registradas 3 transferências durante o contrato de trabalho, rescindido somente em fevereiro de 2011. 2 meses após ser dispensado, o gerente entrou com uma ação na Justiça do Trabalho, reivindicando o pagamento do adicional pelo tempo em que atuou pela empresa fora da cidade onde foi contratado. O pedido foi feito com base no parágrafo 3º do artigo 469 da CLT. O texto prevê o adicional ao trabalhador que, por necessidade do serviço, tenha que desempenhar as atividades em localidade diferente daquela onde foi assinado o contrato. Ao questionar a pretensão do gerente, o Carrefour alegou que as transferências estavam previstas em contrato e destacou ainda que a última mudança do trabalhador para Curitiba foi definitiva. A primeira e a segunda instâncias negaram o pedido do empregado por entenderem que o adicional de transferência foi solicitado fora do prazo, uma vez que o trabalhador já estava morando na capital há mais de 5 anos. Na primeira turma do TST, o recurso do trabalhador também não foi admitido. Para o relator, ministro Hugo Scheuermann, a permanência do trabalhador por mais de 5 anos no último local de trabalho impedia a classificação da transferência como provisória. O caso então chegou à seção 1 de dissídios individuais. Na SDI 1, o relator, ministro Cláudio Brandão, reformou a decisão porque a jurisprudência do TST considera transferências provisórias não só aquelas que ocorrem por até 2 anos, mas também as que ocorrem de forma sucessiva. A sucessividade autorizaria a concluir pela provisoriedade e, consequentemente, pelo pagamento do adicional e, portanto, o recurso, nesse particular, é conhecido e provido, conhecido por divergência e provido para condenar o pagamento do adicional de transferência, observado, claro, o período não prescrito. O voto do ministro relator foi acompanhado por unanimidade. Com a decisão da SDI 1, o adicional de transferência deverá ser pago pelo Carrefour ao gerente comercial. O valor equivalente a 25% do salário deverá ser calculado sobre cada mês do período de 4 anos e 10 meses de serviços prestados pelo empregado ao supermercado na unidade de Curitiba. E todas as súmulas do Tribunal Superior do Trabalho você encontra no site do TST. Basta digitar tst.jus.br/súmulas. Também teve julgamento de destaque na seção 2 de dissídios individuais. Eu vou conversar agora com a repórter Luana Carvalho, que acompanhou os trabalhos por lá. Olá, Luana. Qual o destaque que você traz para a gente? Olá, Rafael. O caso julgado pela seção 2 de dissídios individuais envolveu o Banco do Estado de Santa Catarina, incorporado pelo Banco do Brasil, e uma empregada. A discussão se deu em torno de um acordo coletivo homologado em que a empregada aderiu ao programa de demissão incentivada, que reconhecia a quitação total da rescisão do contrato de trabalho. Mas depois de ter saído da empresa, a trabalhadora pediu na justiça que esse plano de demissão fosse desconstituído.
É com você, Rafael. Obrigado, Luana. E vamos ver agora a reportagem completa sobre esse caso e qual foi a decisão dos ministros. Depois de ter sido demitida, uma empregada do Banco do Estado de Santa Catarina, incorporado pelo Banco do Brasil, entrou com ação na Justiça do Trabalho pedindo para que o programa de demissão incentivada, incluído em acordo coletivo homologado, fosse desconstituído. A trabalhadora afirmou que o acordo coletivo não estava mais em vigor na data em que foi desligada da empresa, mas o TRT de Santa Catarina considerou válida a quitação total do contrato de trabalho, conforme estabelecia o programa de demissão incentivada. Isso porque, de acordo com provas incluídas no processo, a empregada prorrogou a adesão ao plano por mais 2 anos a partir do termo final do acordo. A trabalhadora, então, recorreu ao TST, mas o relator do caso, na seção 2 de dissídios individuais, ministro Emanuel Pereira, negou o pedido. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de recurso ordinário número 590-415, ocorrido em abril deste ano, com repercussão geral, consolidou o entendimento de que a transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho em virtude da adesão voluntária do empregado e plano de dispensa incentivada implica quitação ampla e restrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, desde que tal condição tenha expressamente constado do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado. O presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, acompanhou o relator. A referida adesão ocorreu em março de 2002, com ratificação no mês subsequente e, posteriormente, com pedido de prorrogação da adesão em novembro de 2003, pelo período de mais 2 anos a partir do termo final, ratificando todas as vantagens, deveres, obrigações, renúncias, transações, pactuações e acordos previsto no regulamento do programa de dispensa incentivada. Ou seja, não foi só uma, não. Foram várias manifestações de vontade dele em torno do PDV. Por unanimidade, o pedido da trabalhadora não foi aceito e o pagamento feito com base no acordo coletivo foi considerado válido. E daqui a pouco, o empregado do Bom Preço que filmou ratos no supermercado consegue reverter justa causa. E o Revista TST está de volta. Chegou a hora do giro pelas turmas com alguns dos casos mais recentes julgados no tribunal. E o nosso giro começa com um destaque da 4ª turma. Um vigilante de carro forte que foi demitido por se envolver em uma briga com um colega de trabalho durante o expediente conseguiu reverter a justa causa, porque foi o único demitido. O relator do caso, o ministro João Oreste Dallazen, destacou que a aplicação da justa causa deve observar alguns princípios, entre eles o da isonomia. Nesse caso, a empresa, ao agir de forma mais branda com o outro envolvido, demonstrou assimetria nas penas aplicadas. Por unanimidade, a 4ª turma declarou nula a justa causa e condenou a empresa ao pagamento das verbas rescisórias. E a 7ª turma do TST condenou a rede Ricardo Eletro a indenizar por danos morais um ex-gerente de uma loja em Salvador, na Bahia, que foi vítima da revolta de compradores. Ele alegou que a empresa fazia promoções sem ter estoque suficiente e não colocava segurança nas lojas. Por unanimidade, a 7ª turma acompanhou o voto do relator, ministro Vieira de Mello Filho, pela rejeição do recurso da empresa. O entendimento foi de que a situação a que os trabalhadores foram expostos caracterizava assédio moral, desrespeitando a integridade física, emocional e moral deles. E um empregado do supermercado Bom Preço em Natal, no Rio Grande do Norte, que filmou ratos andando pelo estabelecimento, conseguiu reverter a dispensa por justa causa. Na segunda instância, a demissão já havia sido considerada desproporcional pelo TRT do Rio Grande do Norte, já que o vídeo não foi divulgado publicamente.
O profissional apenas mostrou as imagens para o responsável pela segurança alimentar do supermercado. Na 5ª turma do TST, o entendimento ficou mantido, após recurso da empresa ser rejeitado. Para os ministros, a conduta do empregado não se enquadrou em qualquer hipótese de demissão por justa causa prevista na CLT. O trabalhador terá direito a todas as verbas rescisórias. E o nosso giro de notícias continua. Vamos conferir agora um caso julgado pela 3ª turma. O Banco Santander terá que indenizar um ex-gerente que era submetido à pressão psicológica para alcançar metas da empresa. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região havia absolvido o Santander da condenação, sustentando que a depressão do empregado teve origem em sua condição psíquica e fatores pré-existentes. Mas o relator do recurso no TST, ministro Alexandre Aga Belmonte, entendeu que o laudo pericial é conclusivo, ao dizer que o quadro depressivo apresentado pelo trabalhador tem relação com a atividade prestada em favor do banco. Por unanimidade, a 3ª turma restabeleceu a sentença que condenou o banco em R$ 180 mil por danos morais e materiais. E essa notícia foi compartilhada no Facebook por mais de 5 mil pessoas e quase 300 comentaram a decisão, como a Edenil Pavini. Ela escreveu: deveria acontecer mais vezes. Sem punição, não resolve. E você, quer dar a sua opinião? Então, curta a página do TST no Facebook e deixe o seu comentário. O endereço é facebook.com/TSTJus. E a gente continua falando de redes sociais. Você que é fã do TST no Facebook, já reparou que ao final de cada notícia publicada aparece a hashtag pra cego ver? Bom, o objetivo é facilitar a audiodescrição da imagem para pessoas com deficiência visual. Mas quem vai explicar direitinho pra gente como funciona é a chefe de redação, Michele Castro. Olá, Michele. Então essa é uma novidade nas redes sociais, é isso mesmo? Olá, Rafael. Essa é uma novidade nas redes sociais do TST. Funciona assim: em todas as postagens do tribunal na página do Facebook são feitas descrições das imagens publicadas, identificadas com a hashtag pra cego ver. Assim, um sistema de leitores de tela, muito utilizado por deficientes visuais, vai transformar a informação em áudio, permitindo ao usuário que se tenha uma noção da imagem associada à publicação. Somente no primeiro post, marcado com essa hashtag, foram mais de 2.000 curtidas. Mais informações sobre essa iniciativa na página do TST no Facebook, facebook.com/TSTJus. Rafael? Obrigado, Michele. E depois do intervalo, saiba o que são as horas em itinerário no quadro Quero Post. Voltamos com o Revista TST e veja agora outras notícias de destaque. A campanha Trabalho Seguro, realizada pelo TST em 2014, recebeu a medalha de prata do Prêmio Colunistas 2015, na categoria Filme Institucional. A premiação é uma das mais tradicionais da publicidade brasileira. Veiculada em novembro e dezembro de 2014 nas redes de televisão, a campanha destacou a prevenção de acidentes de trabalho. Em 2014 nós ousamos, fizemos uns vídeos bastante impactantes, mas nada que causasse horror às pessoas, porque a realidade dos acidentes no trabalho do Brasil, ele é muito mais horripilante do que aquelas peças ficcionais. Vejo-me muito agradecido com essa premiação, que faz justiça ao belíssimo trabalho da Secretaria de Comunicação Social. O vice-presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, o diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, Renato de Lacerda Paiva, e a ministra Kátia Magalhães Arruda participaram em Recife, Pernambuco, da 7ª Conferência Internacional para a Formação e Capacitação do Judiciário. O evento, promovido pela Organização Internacional de Formação Judiciária, foi destinado ao estudo, ao debate e ao intercâmbio de práticas sobre a formação profissional de magistrados em todo o mundo.
Estagiários e adolescentes aprendizes do TST tiveram a oportunidade de conhecer melhor o funcionamento da Justiça do Trabalho em palestra proferida pelo ministro Valmir Oliveira da Costa. Ele explicou o que são as varas de trabalho, as atribuições dos tribunais e detalhou a missão do TST em uniformizar a jurisprudência trabalhista. O Tribunal Superior do Trabalho lançou a campanha Natal Solidário, que vai recolher donativos para instituições de crianças carentes. Os interessados têm até o dia 12 de dezembro para deixar as doações no TST. O lançamento da campanha contou com a visita do Papai Noel, que foi recebido pelo presidente do TST, ministro Barros Levenhagen. E chegou a hora do quadro Quero Post. A Ana Paula Braga tem dúvidas a respeito das horas em itinere. Ela quer saber a quem e o que o empregador deve fazer. Então, vamos saber mais na reportagem. Ítala e Giovanni trabalham nesta clínica de reabilitação. A empresa é localizada no Distrito Federal, mas para chegar até aqui é preciso percorrer um longo caminho. São 3 quilômetros só de estrada de terra. E como a clínica é de difícil acesso e os ônibus não circulam até o local, o patrão disponibiliza um veículo só para buscar e levar os empregados na parada de ônibus mais próxima da casa deles. Como não tem ônibus, né? Então ele, no caso, tem um transporte da clínica, né? Que transporta os funcionários, porque se não fosse seria difícil, ficaria difícil. E também pelo fato de não ter estrada de chão, né? Para a gente ter que vir andando é complicado. E, na verdade, assim, como não tem transporte, não tem ônibus, então a gente fica aguardando a van, né, e nos buscar, então fica mais fácil para a gente. Para mim é muito importante, porque eu fico a 3 quilômetros de distância, né? Então, com o transporte aqui facilita a minha vida, facilita dos outros meus colegas de trabalho, né? Porque o governo não tem transporte coletivo para cá. O coordenador administrativo Humberto explica que sempre forneceram um veículo para buscar e levar os empregados. E como o horário acaba ultrapassando a jornada de trabalho, o tempo gasto a mais é pago como horas extras. O transporte é disponibilizado pela manhã, que a condução sai passando próximo da residência de cada um, pega e traz para a clínica. O horário de saída para chegar na clínica é 10:50 e chega às 8 aqui. E para voltar às 17 horas. Para a maioria dos trabalhadores, a jornada de trabalho só começa quando chega ao serviço. Mas para outros, como esses empregados, o tempo do percurso também é contabilizado. Por lei, o trajeto é contado como horas trabalhadas. São as chamadas horas de itinere. As horas em itinere, assim chamadas, elas correspondem ao tempo de percurso entre a casa do trabalhador e o seu local de trabalho. É o tempo destinado ao percurso trabalho, casa-trabalho, trabalho-casa. Quando, todavia, o local não é servido por transporte público regular, primeira condição, ou é de difícil acesso, uma das duas condições está presente, e somada a uma das duas, o empregador fornecer o veículo, fornecer o meio de transporte, ou de alguma maneira transportar o empregado, este tempo a lei considera fictamente como sendo tempo de serviço. As horas em itinere podem ser calculadas como horas extras se o tempo do percurso até o local de serviço, somado com a jornada de trabalho, ultrapassar as horas diárias. Como, por exemplo, se o empregado trabalhar 8 horas diárias e o tempo da ida até o serviço for de 15 minutos e o da volta mais 15, somando com as horas diárias, os 30 minutos do percurso são considerados como horas extras. Agora, se o tempo de trabalho for de 7 horas e 30 minutos, mais 15 minutos de ida e 15 de volta, aí o empregado não terá direito às horas extras. O ministro do TST, Cláudio Brandão, explica ainda que as horas em itinere, se forem calculadas como horas extras, também devem ter reflexos nas verbas trabalhistas. A lei considera, nesse caso, horas extras por ficção. Então, ela assume a mesma hipótese, equivalente à hipótese de empregado estar trabalhando. Os efeitos são idênticos. É porque ele é remunerado como se trabalhando estivesse,
com o mesmo percentual que reincidiria sobre as horas extraordinárias e as consequências também resultantes das horas extraordinárias. Então, se forem habituais, se incorporarão aos ganhos de empregado para todos os efeitos legais, inclusive parcelas rescisórias, fundo de garantia, contribuição previdenciária, 13º, etc. E vamos conhecer um pouco mais sobre as unidades do Tribunal Superior do Trabalho? Hoje, no quadro Por Dentro do TST, você vai saber mais sobre a assessoria parlamentar do Tribunal. A equipe é o elo entre o Judiciário do Trabalho, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. Veja na reportagem de Alexandre Matola. Assessores experientes em uma das várias reuniões em que são traçadas estratégias que fazem com que a Justiça do Trabalho seja melhor a cada dia para o cidadão. É a equipe da Assessoria Parlamentar do TST, a ASPAR. A assessoria parlamentar, ela acompanha todos os projetos de lei, todas as proposições que tramitam no Congresso Nacional que sejam de interesse da Justiça do Trabalho. E faz essa interlocução do TST e dos TRTs com o Senado e com a Câmara. Então, matérias que venham ao encontro dos interesses, que venham aprimorar a prestação jurisdicional, nós trazemos até o presidente e daí começamos todas as negociações para que a lei saia da melhor maneira possível para a Justiça do Trabalho. A assessoria é o elo entre o Judiciário do Trabalho, Câmara dos Deputados, Senado e o Poder Executivo. Conta com 9 servidores e 4 estagiários. A missão diária do grupo é analisar proposições e, com o aval do presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Barros Levenhagen, acompanhar e negociar projetos de interesse dos tribunais do trabalho. Os regionais são representados por 5 servidores cedidos. Para se ter uma ideia, até 2007 tinham sido aprovados, no máximo, 5 projetos de criação de cargos. De 2007 até agora 2015, são mais de 100 projetos que já foram sancionados sobre criação de varas, cargos e funções. Ou seja, esse trabalho em conjunto foi e é bastante proveitoso. Um desses servidores é o Cristiano Osório, que representa o TRT da primeira região. Nós fazemos uma análise técnica aqui de todas as proposições, do que está sendo deliberado no Congresso, repassamos todas as informações para a doutora Clara, para despachar com o ministro-presidente do TST, que é quem nos dá autorização para atuar num ou em outro sentido junto aos parlamentares. A equipe tem que conhecer o perfil dos parlamentares. Como a gente está acompanhando, está dentro do Congresso, no dia a dia, a gente já tem mais ou menos um perfil de cada parlamentar e a receptividade de cada parlamentar para um determinado assunto ou não. A assessoria parlamentar é o porta-voz do tribunal aqui dentro da casa. É com quem nós primeiro conversamos, articulamos para poder conversar e dialogar. Também cabe à assessoria parlamentar negociar emendas parlamentares para reforçar o orçamento do TST e dos regionais. E a cada gestão são definidas prioridades pelo presidente em exercício. Na gestão do ministro Levenhagen, a prioridade dele no momento são 3 projetos, que é o projeto primeiro que trata sobre a inclusão do termo Tribunal Superior do Trabalho, a inclusão do TST como órgãos do Poder Judiciário no artigo 92 da Constituição Federal. O outro projeto é o projeto que trata sobre execução trabalhista, a reforma da execução trabalhista, é o PLS 606 de 2011. O último projeto é o projeto que é o PLC 100 de 2015, é um projeto que iniciou na Câmara, já passou por 3 comissões, no qual cria 270 cargos efetivos de analista judiciário aqui no TST e 54 cargos em comissão para melhorar o trabalho junto aos gabinetes dos ministros, que há uma grande defasagem de servidores. A assessora lembra que servidores também podem contribuir. Que eles saibam que nós trabalhamos não somente para o presidente
e não somente para os ministros, para os TRTs, mas também estamos aqui para colaborar com os servidores. O presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, acha fundamental o trabalho feito pelos assessores. Quando se deixa a bancada e se é eleito presidente de um tribunal, ele passa a ter a representação do tribunal e precisa ter contato assíduo com o Senado, a Câmara. E a pessoa encarregada, o grupo encarregado de facilitar esse acesso é a assessoria parlamentar. Sem ela, presidente algum dos tribunais superiores, do Supremo Tribunal, teria algum êxito em projetos de lei se não fosse assessoria. E esta edição do Revista TST está terminando, mas você continua acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho em texto, áudio e vídeo pelo nosso aplicativo. Obrigado pela companhia. Tchau!